Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejaram. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Hoje não fecheis os coração, mas ouve a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, e as ovelhas que conduz com as suas mãos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Oxalá ouviste hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de ter visto minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantado. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois Senhor, Salvador do mundo, Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido.
nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, vivendo de uma forma particular o ano A na liturgia, ao chegar no período da Quaresma, a liturgia da palavra assume uma característica que é justamente a característica batismal. Do primeiro domingo da Quaresma, que foi as tentações, passando pela transfiguração do Senhor, até chegar à ressurreição de Lázaro, daqui a 2 domingos, toda a liturgia nos leva ao mistério do batismo, ou melhor,
ao mistério da Páscoa, do qual somos todos chamados a participar. Antigamente, este período era o período de preparação dos catecúmenos. Os adultos que, abraçando a fé, deixando a sua fé pagã, ali encaminhavam, e era justamente neste tempo de penitência que esperavam de forma ansiosa até chegar o Sábado Santo, onde ali receberia o seu batismo. É bem verdade que, embora ainda hoje, graças a Deus, muitos adultos se batizem, busquem um batismo, normalmente os batizados são feitos agora mais para as crianças. Mas ainda assim, o intuito continua o mesmo desta caminhada, porque no Sábado Santo, na Vigília Pascal, todos nós batizados não receberemos um novo batismo, mas renovaremos as promessas batismais. Aquelas que os nossos pais um dia fizeram por nós, para assim darmos testemunho da nossa fé. E logo depois disso, será oferecido a nós o maior de todos os banquetes, o próprio Cristo que se dá na Eucaristia. Hoje, o Santo Evangelho, a liturgia, de uma maneira geral, fala deste nascer da fé, do Senhor que tem sede, como vai dizer Santo Agostinho, que tenhamos sede dele. A primeira leitura, tirada justamente do livro do Êxodo, vemos aqueles homens que não deixaram que a fé surgisse em seu coração. Vejam, eles tinham acabado de experimentar os grandes prodígios que Deus realizara. Além das 10 pragas que acontecem sobre os egípcios, Deus fez com que aquele povo passasse a pé enxuto pelo Mar Vermelho, destruísse todo o exército do faraó quando o mar se fecha. Na caminhada no deserto, eles já tinham reclamado que não tinham comida. Deus manda o maná e as codornizes. Não o suficiente, a primeira leitura traz que estes, que já tinham recebido graças suficientes para crer que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é este Deus que cuida e que nada deixaria faltar, eles começam a reclamar. Vai dizer a Moisés: foi para morrermos de sede que nos trouxestes aqui? O povo de memória curta, que se esqueceu de tudo que Deus já tinha feito. E a gente fala deles, mas por vezes também somos nós. Homens e mulheres de memória curta, cabeça dura, como alguns gostam de chamar, que se esquecem de tudo o que Deus fez, e às vezes só fala daquilo que Ele não fez da forma que eu queria. Eles não permitiram que a fé nascesse do seu coração. E Deus mais uma vez manda o seu servo, Moisés, fazer o seguinte: pega os anciãos, leva até o rochedo e fere esta pedra, que de lá jorrará água. O salmo de resposta nos traz justamente, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo o seguinte: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Aqui não se trata mais de uma pedra que faz jorrar água, mas de uma pessoa. Cristo se faz nosso rochedo. Para os nossos inimigos, Ele é a nossa proteção. Para nós, é refúgio e segurança. Se no meio do deserto Cristo faz surgir água para matar aquele povo incrédulo do alto da cruz, do lado aberto também por uma lança, agora deste rochedo jorra sangue e água. A água que vem, como os padres da igreja diz, representar o nosso batismo, que nos lava,
que faz com que em nosso coração seja plantado o dom da fé. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, embora extenso, sim, é um Evangelho que é praticamente todo o capítulo 4 de São João, nos traz essa dinâmica. Vejam, Jesus chega a uma cidade da Samaria, um lugar onde ele, por ser judeu, não seria bem-vindo, por conta da intriga que assim se existe, porque os samaritanos eram, a princípio, judeus que renderam-se aos cultos idólatras, do povo que ali circuncidava eles. Os judeus, puros, por assim dizer, não aceitavam. E vejam o cenário que se é desenhado: um poço, uma fonte de ali onde pode brotar água. E o cenário, veja como se é descrito. Jesus se encontra sozinho e chega também uma mulher samaritana. No Antigo Testamento, ou melhor, na Sagrada Escritura, esse cenário é cenário de encontro. Como eu estou vendo aqui algumas pessoas que têm os cabelos brancos, os mais novos não vão saber o que é isso. O poço era um lugar para se paquerar. Era essa, se acontecia. Vejam, onde é que Moisés encontra a sua esposa? No poço, onde ajuda a tirar água para dar de beber aos animais, que ali ela vai com as suas irmãs. Jesus se faz esse novo Moisés. O cenário que se é desenhado é isto. E eis que ele começa a falar com ela, onde o seu desejo é fazer com que a fé brote nela. O Evangelho nos mostra de forma gradativa que esta mulher vai o conhecendo. Assim é a nossa experiência de fé, onde passo a passo vamos também conhecendo. Por primeiro, quando Jesus pede, dá-me de beber, esta mulher samaritana o trata somente como um judeu. Santo Agostinho vai dizer que esta mulher samaritana é a figura da igreja, que no início só começa como isto, como figura, mas no final do Evangelho ela se transforma naquilo que a igreja é, em sua esposa, aquela que sai em missão para anunciar esta fonte de água que dele recebeu. E eis o primeiro pedido: dá-me de beber. Ela diz: como tu, sendo judeu, me pede a eu que sou samaritana, uma vez que não nos damos bem? E disso, e ainda tem um outro escândalo: um homem falando com uma mulher num contexto semítico. E Jesus, ele diz: se tu conhecestes quem é que te pede de beber, era você que pediria da água viva que se tem. Era dom de Deus. E qual é este dom, meus irmãos e minhas irmãs? Se não, como São Paulo vai dizer, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O dom que recebemos no dia do nosso batismo, o grande dom, não é outro, senão o próprio Espírito de Deus. E é isto que o Senhor, nesta mulher, quer infundir. Onde vamos ver, por exemplo, também no capítulo 7 de São João, o próprio Cristo dizer que dele faz jorrar fontes de água viva. Neste pedir de beber, neste oferecer a água viva, neste mostrar que Jesus, ele tem sede, de que tenhamos sede dele, de despertar esta chama da fé no coração desta mulher. O Senhor continua a lhe dizer. Depois de oferecer isso, vemos que ela não chama mais Jesus de judeu, mas de Senhor. E eis que vai dizer: vai chamar o teu marido. Antes que vocês comecem a dormir, que eu sei que a voz do Padre é mansa, me digam o seguinte: quantos maridos esta mulher teve? E Jesus, ele diz o seguinte: dissestes bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora ainda não é teu.
Eis que Jesus aqui fala, não necessariamente de pessoas, mas dos deuses pagãos, que aqueles samaritanos o adoraram. Não tinham o seu Deus. E eis que Jesus agora, além de, nesta linguagem esponsal, não só fala desses 6 que não pertenciam a esta mulher, mas ele se coloca como o 7. E na Escritura, o 7 é o número da perfeição, é a plenitude. Aquele povo que esperava o Messias, como vamos ver mais adiante, o Evangelho, é o Cristo que vai se revelar e dizer: sou eu o Messias esperado. Mas eis que o batismo nos pede uma coisa, e aí ela passa, uma vez que Jesus diz os seus pecados, a sua idolatria, ela agora o chama de profeta. Eis que o batismo nos exige uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs: para bebermos desta fonte de água viva, para recebermos este dom de Deus, se faz necessário renunciarmos todos os nossos pecados. Vocês vão se lembrar, antes de professarmos a fé, quando celebramos o batismo, o que é que fazemos? A renúncia a Satanás e de todos os pecados. É isto que Cristo faz com esta mulher. Para aceitar desta água, se faz necessário abrir mão destes outros deuses, destes poços que vão buscar água, mas descobrem que é profundo e que aquela água não mata a sede. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum mundo tão desenfreado, sedento de poder, de glória, quantos colocam a sua sede, não buscando matar em Cristo, mas em poço ou em cisternas rachadas, que quando experimentam, até ficam saciados por um momento, mas depois vem o vazio, porque nada preenche. Só seremos preenchidos, só não sentiremos mais sede, se formos buscar a água verdadeira que jorra do lado de Cristo, desse rochedo que nos salva, porque a nossa sede não é sede de bens, é sede da eternidade, e só Ele pode nos oferecer. Enquanto não bebermos dela, buscaremos, tal como um menino às vezes fica procurando presentes dentro de casa, ou em alguns lugares, logo chegaremos na Páscoa, procurando tanto ovo que no final das contas capaz de não encontrar nada. E é nisso que o Senhor diz, ao se revelar que é Ele, dizer que aquilo que o Pai procura não são adoradores externos, que vivem uma fé de aparência, mas como o Evangelho diz, eis que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, homens e mulheres que se colocam diante dele de coração contrito, rasgado, sincero, mostrando aquilo que é, não faz de contas. O viver a Quaresma nos deve levar a isso, a nos rasgar diante do Senhor, a permitir com que esta água que jorra da sua cruz nos lave, para assim, de fato, celebrarmos a Páscoa como deve ser celebrada, na graça dele. E como batizados, como esta igreja que brota da cruz, à disposição desta mulher, ao experimentar a fonte de água viva, é tornar-se também água viva. Porque todo este que, infundido pelo Espírito, vive segundo ele, produzindo seus frutos, este também é fonte de água. É fonte que mata a sede de tantos que ainda precisam ser saciados. Vejam, esta mulher que foi ao poço para buscar água com um cântaro velho, deixa este cântaro, porque descobre algo muito maior. Se a sua primeira preocupação era ter que voltar no outro dia,
ela não mais se preocupa. Ela volta para Samaria para anunciar aquele que tinha encontrado. Que assim, meus irmãos e minhas irmãs, possamos ser nós, bebendo desta fonte que não seca, que é o próprio Cristo, possamos, ao sair daqui, também anunciá-lo, dizer: encontramos o Messias, a este que esperamos. Que a nossa vida seja um grande testemunho deste encontro, para que aqueles que creem e esperam, mas que ainda não encontraram, possam encontrar, porque nós o indicamos, porque por primeiro nós fizemos esta experiência. Que possamos, tal como o Senhor também diz no Evangelho, não só ter sede, que tenhamos sede dele, mas matar a nossa fome fazendo a sua vontade, tal como ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E assim vivermos santamente, tal como ele nos deseja. Que o amor de Cristo possa ser este que faça a nos impelir, meus irmãos e minhas irmãs, em anunciar, para que, participando das alegrias de sua glória, possamos também levar a outros que a eles são assim reservados o reino. Que este tempo quaresmal seja para nós momento oportuno para reavivarmos a graça do nosso batismo, transformando-nos de fato fiéis, discípulos e missionários de Cristo, que tem nele a sua fonte de água, que tem nele o seu pão, que alimenta e que dá vida. Que o Senhor nos ajude a bem vivermos e a um dia chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua igreja ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade. Após cada prece responderemos: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, por nossa diocese e suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens e mulheres de paz e de justiça. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte. Oremos, irmão. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que o Senhor nos dê a água viva e não deixe que fechemos os nossos corações. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a mais almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Teu nome, para o nosso bem e todas as igrejas. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo o perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé, e tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso, vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos.
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. E isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participante de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Paulo, seus auxiliares Josivaldo e Nereudo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha,
Joélia Santos, em seu 7º dia. Maria do Socorro Fonseca. Manuel, 4 dias de Manuel e 3 anos de Ada Ramos. Que chamastes deste mundo a vossa presença, tendo sido sepultados com Cristo em sua morte e no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sou digno que entreis em minha lar, mas nem a vossa palavra sereis salva. Vim para que
Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós nos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minuto do dízimo. O dízimo expressa a solidariedade para com os mais pobres, permitindo o auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao partilhar os bens, os fiéis fazem a experiência do encontro com Jesus, a água viva que jorra para a vida eterna, e, assim, o adoram em espírito e em verdade, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, empático e fraterno. Seja dizimista em nossa paróquia, fortalecendo a fé e a confiança em Deus, e também padrinho ou madrinha dos 155 anos de graças. Procure a pastoral do dízimo e seja dizimista. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é o auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho, recebi de vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Avisos paroquiais. Teremos mutirão de confissões no dia 23 deste mês, na matriz de Nossa Senhora das Graças, começando a partir das 18 horas e vai até o último penitente. Contaremos com 10 sacerdotes atendendo confissões na matriz. Então, no dia 23 deste mês, às 18 horas, começa o atendimento de confissões na nossa querida matriz das graças. Depois, nós, quanto equipe de liturgia, convidamos os fiéis que desejam ajudar aqui no corpo litúrgico, seja nas leituras, seja cantando salmo, seja como ministros extraordinários da comunhão, sejam como coroinhas, seja também no canto, se você toca, se você canta. No final da missa, nos procure, nós seminaristas, e dê o nome, o endereço, o contato, para que logo depois a gente se organize e juntos vamos construindo o reino de Deus. Depois, estamos com 250 famílias assistidas na nossa querida paróquia e convidamos você a fazer uma doação extra. Estamos precisando de sardinha, então nesse tempo da quaresma, por gentileza, ajude os nossos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda. Contamos também com terça-feira haverá um encontro da campanha da fraternidade lá no salão paroquial com o padre Fábio. Depois Gilson está lá fora com a barraquinha da AMA e também hoje temos a presença da Fazenda da Esperança. Vocês passem lá, por gentileza, e levem seu bolinho para casa para tomar o café da tarde. Depois, a Pastoral da Saúde também está com um representante, nosso irmão. Quem desejar fazer parte da Pastoral da Saúde, procure nosso irmão no final da missa. Por fim, quem quiser levar a capelinha de Nossa Senhora das Graças, no final da missa, aqui na sacristia, pode vir dar o seu nome e passar a semana com a capelinha da Virgem Maria na sua casa. No próximo domingo você vem para a missa e traz a capela novamente, tá certo? Queremos, em nome do Padre Luciano, agradecer a presença honrosa do querido Padre Wilke, que presidiu esta Santa Eucaristia, ele que é formador do seminário na Arquidiocese de Olinda e Recife, está no seminário
ajudando na formação. Que Deus continue abençoando esta missão do Senhor, uma missão tão árdua que é formar os futuros padres da Igreja de Jesus. E assim queremos rezar uma Ave Maria por sua vocação, Padre, e por todos os seminaristas. Que Deus continue abençoando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu que agradeço o convite, digo ao Padre Luciano, nosso Monsenhor, que deixa um abraço. E a todos vós, obrigado pela acolhida, obrigado pela paciência, inclusive por suportar o calor. É quaresma, um pouco de penitência também não faz mal a ninguém, né? Então que saiamos daqui saciados de Deus e que nunca deixemos-nos de tê-lo como a nossa fonte de água viva. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo um santo domingo, uma semana que seja vivida na graça de Deus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.